dia. Esse é o nosso terceiro episódio do EducaCast. E eu sou o Leonardo. Eu sou o Júlio. E eu vou apresentar a nossa queridíssima convidada, Leide Dias, professora de Educação Física com ênfase em lutas, esportes de contato, Muay Thai, e formada em licenciatura no bacharelado pela Unifacamp. Isso. Então, para começar com êxito, o que te motivou a escolher a educação física e por que você decidiu se especificar em lutas? Olha, eu acho que a luta veio primeiro. A gente passa por várias coisas ao longo das nossas vidas e muitas das vezes necessidades nos levam a migrar para determinadas situações, ou de repente cai também, né? Cai assim em cima de você, e foi uma curiosidade. Então eu vou falar primeiro, veio as lutas, veio o Muay Thai, veio o Jiu-Jitsu e o Muay Thai. Então eu comecei, primeiro, bom dia, né, pessoal? Porque eu já comecei falando bom dia para vocês e agradecer também, né, pelo espaço. Então veio primeiro a curiosidade de participar com algumas amigas, e acho que eu fui conhecer o Jiu-Jitsu, o Muay Thai, e apareceu o Jiu-Jitsu no ginásio de esportes lá em Campo Limpo Paulista. Não deu certo, então foi daquela aula experimental, eu não tinha talento para nenhuma das situações, nenhum nem outro, não conseguia coordenação motora, assimilação, adaptação. Mas aí as coisas elas foram acontecendo, e graças a Deus, depois das lutas, depois de um determinado tempo, muitos anos, que eu já competi, veio a necessidade, até pela oportunidade, porque eu não tinha tido a oportunidade que eu precisava para uma área profissional dentro das lutas ainda. E do nada surgiu a situação de eu fazer uma faculdade. Foi com a cara e a coragem, sem condições financeiras. E as coisas foram acontecendo. Fiz a inscrição, falei, vamos meter a cara e vamos fazer acontecer. Os meninos falaram que eu falo desculpa, viu, gente? Eu vou falar muito espontâneo, eu não vou ficar presa, vou falar né? Coisas assim. E aí começamos. E aí fizemos licenciatura. Era o Nestor, o Fernando Bellarmino. Estávamos, de uma certa maneira, desbravando, porque estávamos começando o curso de Educação Física na Unifacamp. Inclusive, eu sou a primeira aluna a formar Educação Física, licenciatura e bacharelado pela Unifacamp. Até teve reportagens, coisas assim. Sempre eu gravo alguns podcasts em relação ao meu trabalho, em relação às lutas. E aí foi uma situação que eu fiquei... Foi uma coisa fantástica. Eu não imaginava que ampliaria tantos horizontes, que eu ficaria tão fascinada e que me ajudaria tanto uma coisa a corroborar com a outra, a luta e a necessidade de uma educação física para que realmente eu tivesse aquela bagagem científico-acadêmica que amparasse o meu trabalho, que amparasse as lutas. Porque o diploma é uma coisa muito importante. É uma coisa, quando a gente fala o diploma, o mínimo que você vai numa faculdade ou na escola, muitas das vezes até disperso, mas algo que você ouve termina ficando ali, e você só aperfeiçoa no dia a dia, só amadurece. Você é forçado de uma certa maneira, quando você é colocado no dia a dia, você é forçado de uma certa maneira a colocar em prática. Você lembra algo que você ouviu, algo que você estudou na escola ou na faculdade, e aí você só vai melhorando, muitas das vezes não no curso só propriamente dito, mas em uma pós-graduação, em um mestrado, em um doutorado, e você vai melhorando. E no dia a dia, como a vivência que eu vou dar a seguir, aqui no Tiburcio mesmo, todos os dias você vai melhorando. Aí você pega algo, encaixa aqui, nada vem pronto. Todos os dias a gente vai construindo, e muitas das vezes cai, e a gente começa a construir de novo, e vai melhorando, vai aprendendo. Então a minha vida tem sido um constante aprendizado. E se tem abaixo de Deus pessoas que eu tenho que agradecer, são pessoas chamadas professores. Que eu tenho uma gratidão assim eterna.
Você teve alguma motivação, uma inspiração para seguir na carreira, continuar nas lutas? Pô, vou fazer uma brincadeira. A motivação boletos. Tem muito essa brincadeira, uma motivação chamada boletos para pagar. A verdade é essa, gente, não vamos romantizar. Muitas das vezes a gente romantiza as coisas, coloca de uma maneira como tudo muito bonito. Lógico que a gente tem que levar em questão o fato de que tem uma frase que eu acho que diz assim, que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é como se não fosse um trabalho, né? Então é muito melhor quando você já faz algo que você gosta. Então é como se não fosse um trabalho. Você já faz, já se diverte, já é muito mais fácil para quem gosta de lidar com pessoas. Inclusive eu estava aqui agora, o fato de eu estar aqui, eu fiz uma postagem com os meus alunos que estão ali, tá, pessoal, do lado de lá da telinha, já mandaram para mim uma ONG, perdão, estou mexendo no celular aqui, estou confundindo, uma ONG já mandou para mim assim: professor, existe a possibilidade de você fazer uma apresentação conosco, é uma ONG Sonhar Acordado, se não me falho, né? E depois eu vou dar uma olhada, né, pra gente estar sempre falando, né? É importante falar, principalmente uma ONG, né, tá fortalecendo. Então, assim, uma coisa ela termina chamando a outra. E aí a gente começa a fazer o trabalho e as coisas começam a acontecer. E a gente precisa acreditar. Eu acho que a motivação é justamente que desistir não é uma opção. Você vai desistir do quê? Eu falo sempre, desista de ser fraco. Você vai desistir do quê? Você vai andar para onde? Você vai andar para lá? Para trás? Não, se você vai ter que andar, então ande a favor dos seus objetivos. Brigue pelas coisas que você acredita. Eu entrei nas lutas, me formei, e todos os dias eu fico fascinada, porque eu não imaginava, para quem me conhece, eu sempre fui eu era uma criança paupérrima, de abandono, de situações, eu sempre cito isso em algumas situações. Alguns conhecem um pouco mais afim com a minha história, que talvez não seja a situação nesse momento, e eu não imaginava essa oportunidade. Foi Deus, a vida, o universo me deu a oportunidade de lutar e de estudar, e hoje eu estou aqui com vocês. Entendeu? São situações, talvez eu tenha uma situação igual ou pior do que muitos de vocês, ou pessoas que estão aqui na escola, mas que eu abracei a oportunidade. A motivação todos os dias é acreditar que amanhã, que daqui a pouco é um dia melhor. O dia é hoje, a palavra é agora. Então, se você teve a oportunidade, vai e faça. Faça acontecer. Então, falar de uma motivação propriamente dita, além dos boletos que eu falo, né, da brincadeiras à parte, é você acreditar. A esperança é o que move a gente. Quando tiram da gente a esperança, aí está um grande problema. Quando você não tem esperança, aí está um grande problema. Então, sempre deixa acesa essa chama da esperança, essa chama da motivação, de acreditar que daqui a pouco vai ser melhor do que agora. Se alguma coisa não está tão bem, diz que basta cada dia ser mal. Amanhã não vai ser igual agora. Talvez não tão melhor, nem tão pior ou pior, mas também você precisa passar por cada etapa da sua vida com coragem, com resiliência, com força, com postura, que a luta mesmo nos ensina a ser assim, posturados. Se for falar do Muay Thai, postura, golpes limpos. Qual é a outra, gente? E contundência. Então, se você trouxer essas 3 palavras para a vida, para o dia a dia, para trabalhos fora do que nós estamos falando, fora da área acadêmica, tudo isso se aplica. Postura o tempo inteiro, contundência. Você vai fazer uma coisa, seja incisivo. Não precisa equilíbrio. Equilíbrio. Todas essas 3... Pessoal, eu estou aqui com a ajuda dos universitários ali que não quiseram aparecer, tá? Eles não quiseram aparecer, mas daqui a pouco eles vão estar na vivência conosco. Eu já falei bastante, né, pessoal? Eu acho que, como eu falei, eu vou entrevistar vocês. Não vai ter jeito. Então, falando sobre a sua superação, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua trajetória profissional e até agora, e como você superou essas dificuldades? O maior desafio.
Nesse momento, muitas das vezes a gente não está tão preparado para algumas perguntas. Às vezes as respostas não vêm assim de imediato, né? A gente vai construindo, né? A gente vai falando e a construção ela vem automaticamente. Eu acho que, como eu falei até da pobreza, a falta de apoio, eu levo hoje, eu até coloquei no currículo, né? No mini currículo que fizemos. E sempre que eu gravo um podcast, o pessoal cita muito a falta de apoio, principalmente com os atletas. Obviamente que para a minha vida pessoal existem outros desafios, mas hoje em relação à minha carreira, os meus atletas estão ali, o Luan foi para a Argentina, o Murilo agora tem uma luta importante, todos eles, né, têm lutas, e muitas das vezes não existe esse apoio ao esporte, né? Ou apoia, em algumas situações, pessoas são favorecidas. Eu nem gosto muito de falar esse negócio, parece mimimi, essa coisa de... Mas eu estou citando porque falamos de desafios. Porque assim, eu sou muito de acreditar assim, que se aqui tem uma parede, a gente vai derrubar essa parede e fazer uma porta para a gente passar. Então, nossa, mas você faz, por exemplo, rifa para levar os meninos para fora do país, para levar para outro estado, para você ir. Eu tenho saúde. Eu estou podendo fazer. Quantas pessoas, principalmente psicologicamente, que é a doença do século, né? Essa parte psicológica que tem afetado muito as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu falo de obstáculos, né? De qual foi a palavra que você usou? Desafio? Superação, coisas assim. Ao mesmo tempo eu falo que é uma coisa que existe, porque não tem como a gente negar, mas o jeito maior da gente lidar com isso é levantando e fazendo acontecer. Eu sempre falo assim, que as minhas atitudes elas estejam à frente das minhas palavras. Eu preciso que as minhas atitudes, muitas das vezes eu planejo coisas nos meus treinos, ou para eles, ou para outras pessoas, que eu não preciso falar. Você simplesmente vai chegar e as coisas elas vão ter acontecido. E muitas das vezes a gente acha que precisa falar muito, né? Mas muitas das vezes eu faço algo para você e, de certa maneira, a atmosfera ou tudo o que eu fiz, de alguma maneira, o universo, ele vai juntar as peças para que as coisas aconteçam de uma maneira que todos entendam que algo bom está sendo feito, sem a gente precisar que as palavras ficar falando. Olha, eu acabei de fazer isso, viu? Você viu que eu guardei seu celular? Não, eu guardei seu celular. Você viu meu celular? Eu guardei para você. Olha que legal, eu fiz, eu não preciso ficar falando. Então, essa falta de ajuda, essa falta de apoio, eu continuo fazendo. Eles estão aqui, vocês veem, eles acordaram 5 horas da manhã para estar aqui comigo. A gente só fez. A gente não pensou assim, alguém vai nos dar alguma remuneração, a gente vai ter uma premiação, a gente vai ter... Não, a gente levantou e se propôs a fazer. Porque eu acredito que em algum lugar, em algum momento, as coisas vão acontecer. Se eu pensar para trás, se eu pensar porque você não fez, nossa, você não fez, você também não fez, você não está comigo. Eu tenho que pensar em quem está comigo. Eu não tenho que pensar que o governo, que a prefeitura, que alguém me olhou torto, que alguém deixou de fazer. Deus, eu acordei, obrigada, vamos fazer. Não está acontecendo, não tem a comida. Eu como muitas das vezes com os meus alunos, a gente faz coisas juntos, todas as situações, quantas situações eu passo com eles? E a gente passa de cabeça erguida. Estamos vivos, estamos saudáveis. Então, é o que a gente mais tem que agradecer. A maioria das minhas falas, das minhas conversas, vocês vão ver sobre agradecimento, sobre gratidão. Independente do passado, independente de todas as coisas que a gente faz ou passa, a gente tem que acreditar que tem uma luz ali no fim do túnel. E ir lá e perseguir até você alcançar. Tentar não tem uma frase, coisas feitas que fala que não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. É fazer até dar certo. E uma hora vai dar certo, a gente vai morrer tentando. E vai ser a nossa motivação maior.
né? Como eu te falei, nem sempre a gente tem a resposta assim, de momento. A gente vai construindo e muitas das vezes vão vir situações, outras palavras que só vão agregar, acrescentar a toda a pergunta, entendeu? Como você acha que o esporte de contato pode ajudar na sociedade atual, onde a gente está todo momento usando o celular, conectados? O esporte de contato? Gente, eu sou apaixonada, tá? Então começa por aí. A palavra contato já diz, né? A gente precisa de um pouco disso. Viver, estar no coletivo, né? Lógico, o contato e o coletivo são situações distintas, não sei se seriam isso, porque o contato é uma coisa e o coletivo seria o agrupamento, né, de pessoas. Mas essa coisa de... Eu mexi em alguma coisa aqui? Não. Que acelerou? Tá tudo tranquilo, né? Uhum. Essa coisa do coletivo, vamos falar a princípio do coletivo. Você praticar exercício sozinho é uma coisa. Você praticar exercício com outra pessoa ou com outras pessoas, o seu corpo, ele libera hormônios, além da endorfina, serotonina, que a prática esportiva já ajuda em tudo isso, a liberar determinados hormônios. Me corrijam, eu tenho umas professoras aqui, elas têm que me dar uma corrigida. Tem os universitários que são meus alunos e tem as professoras aqui que podem falar, dá uma acrescentada, eu escorrego, vocês me levantam. A vida é assim. E eu começo a me perder. Então, além desses hormônios, tem aquele prazer mesmo, você está com a outra pessoa, poxa, que legal, uma conversa, você está num dia difícil. Só o fato o desafio, ele faz, eu vou fazer também, poxa, que legal, eu não estou sozinha. Fez 10, vamos, 1, 2, você consegue, vamos. A gente faz muito isso no treino, vamos, você consegue. Imagina você lá sozinho. Vamos. Não, em grupo é totalmente diferente. Essa coisa do contato é muito importante, principalmente nessa era digital, nessa coisa de cibernética. Pessoal, não sei se são essas palavras certas, tá? Mas o pessoal só fica muito aqui bitolado aqui no celular. Crianças, gente, é um absurdo. Eu não sei se eu tivesse uma criança hoje, como seria. Por quê? É o caminho mais próximo para acalmar, para você ficar em paz, para vocês... Pessoal, todos os caminhos que nos deixam confortáveis momentaneamente nos levam para a ruína em algum momento. Então a gente busca muitas das vezes aquele conforto momentâneo baseado em coisas que não são sólidas e nos levam ao fracasso. Podem ter certeza que todos os caminhos que exigem de vocês, que vocês muitas das vezes choram, passam dificuldades, podem ter certeza que vai levar vocês para o crescimento, para a vitória, que vocês vão alcançar, nem que seja um aprendizado maior para ajudar no futuro de vocês, na vida de vocês. Mas com certeza vai levar vocês para prosperar, para crescer e para dar tudo certo na vida. Eu posso citar coisas, não é religião agora, mas eu posso citar, por exemplo, a Bíblia, que a maioria dos caminhos difíceis, inclusive quando se fala do céu, né? Que o céu é ganhar da força, que é difícil, o caminho estreito, que coisa desse tipo. Eu estou citando a Bíblia, não é uma coisa, né, mais abrindo um parêntese, mas pode ter certeza. Aquela pessoa que estuda, que passa a noite estudando, aí acorda cedo para trabalhar, acha um tempinho para treinar, para ver a namorada, para fazer isso, a pessoa sempre está ali. É difícil achar um tempo para fazer alguma outra coisa, para se divertir. Mas pode ter certeza, você olha para o futuro da pessoa, a pessoa está como? A pessoa cresceu, a pessoa conseguiu algo. Aí aquela pessoa que escolheu o quê? A diversão. Não, eu vou me divertir, eu vou passar o dia jogando. Aí depois eu vou voltar para essa parte do celular. Se eu lembrar, tá, gente? Se eu não lembrar, vocês me lembram, né? Mas
Todos os caminhos difíceis levam a gente a prosperar. Celular. Gente, para a saúde, prejudica demais. Prejudica demais. A gente não consegue entender isso porque é muito bom. A gente não consegue entender a dimensão do quanto esse aparelho nos prejudica. Cara, é algo maravilhoso. Se você sabe usar, gente, é uma ferramenta excepcional para o seu crescimento. Mas você tem que saber usar. Colocar ele no lugar que ele precisa ficar. Entendeu? Você vai trabalhar celular, você vai falar com alguém importante celular. Mas aí você ser escravo do celular, você ser dependente do celular, enquanto tem uma vida lá fora. E ela está passando. Isso aqui muitas das vezes é refúgio para depressão ou até potencializa. É um refúgio aparentemente, mas depois ele potencializa algumas doenças e te torna escravo. Tem várias situações ligadas ao celular. Como eu falei, é um instrumento que você usando, ele é magnífico. Mas usando para a situação certa, canalizando para a situação certa. Agora, ultimamente, ou na sociedade que vivemos, tem sido instrumento de coisas negativas mais do que coisas positivas. Porque são pessoas desocupadas que ficam com ele a maior parte do tempo. Pessoas ocupadas até ficam, mas justamente usando ele para as coisas que realmente importam, né? E a maior parte do tempo são pessoas que precisavam estar brincando, por exemplo, principalmente as crianças, estar brincando, tem uma janta, um almoço, está participando com a família. Não, às vezes está todo mundo aqui, ó. O almoço está na mesa e está todo mundo aqui. Não tem conversa e isso afasta muitas pessoas, né? Eu tenho que parar de falar, né? Eu estou me corrigindo, tá, pessoal? Eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo me corrigindo, crescendo, aprendendo, viu? Os esportes, tanto a luta, é uma forma de fugir, né? De driblar o celular. Porque a gente fica preso nesse mundo. E a gente esquece que tem uma vida lá fora, como você disse. Então a luta é uma forma de fugir desse celular, né? Do vício. Com certeza. O Luan que está ali, eu desinstalei todos os jogos do celular dele. Ele, de vez em quando, faz alguma coisa escondido, porque ele é meu atleta. Então, de certa maneira, algumas coisas eu pego pesado, porque eu tiro peso, eu levo para... É muito duro a vida de um atleta. Então, muitas das vezes, se deixar, ele fica 24 horas no celular, jogando. Então, pensando no futuro, quais são seus planos e objetivos pessoais e profissionais? É engraçado, né, fazer algumas perguntas, vocês viram que eu até rio. Já estamos caminhando para o fim do podcast? Considerações finais quase. Nós estamos ampliando o espaço que é modesto, mas andando com as próprias pernas. A gente tem um octógono, né, no espaço, a gente cobriu o espaço atrás, estamos fazendo umas reformas e lixando. Agora a gente vai pintar, a gente desmontou o octógono, vocês todos sabem o que é o octógono, de lutas, enfim. E a gente quer ampliar esse espaço. Quando eu falo a gente, eu não acho que seja algo meu. Eles estão aqui comigo, eu vou me emocionar agora, tá? Não pode ser algo só meu. Eu lembro quando eu tava, várias situações que a gente fez, e o Murilo fez assim, cada um de nós vai dar uma academia para você. E foi muito emocionante essa fala. O Murilo é ali, o Luan ali, né? E todos os dias, um vai lá, ajuda a carregar bloco, carregar as telhas, estamos lixando o octógono. Ontem, depois da aula, outros ajudaram, porque é muito pesado, um monte de meninos para erguer, para a gente lixar embaixo, pintar. Então, estamos ampliando. Nesse momento, o nosso maior objetivo é terminar essa obra. A gente quer mais, mas nesse momento, organizar o nosso espaço para poder melhor atender os que estão por vir. Mas, às vezes, a gente pensa em quem está vindo, mas a gente precisa cuidar de quem está. Então, até para eles mesmo, eu quero oferecer algo melhor para eles.
quanto antes ficar pronto para os que estão comigo. É importante a gente valorizar as pessoas que estão. Então, o que eu gostaria, eu falei que eu ia me emocionar, né? De dar um futuro para eles. Que eles tivessem... Que eu pudesse dar para eles tanto quanto eles me dão. Que talvez eu nem esteja pensando tanto em mim, mas que aqueles que estão comigo, que acreditam no meu trabalho, que todos os dias eu possa ser uma pessoa melhor, que eles vejam em mim a vontade, a garra, a oportunidade de vencer, de viver, que eu acredito que é isso que eu tenho procurado ensinar para eles todos os dias. E é isso, muitas das vezes eu fico chateada quando eles não se esforçam tanto, porque eu acredito que o esforço deles vai levar eles para o próximo nível, para eles olharem para mim todos os dias tentando, e mesmo que às vezes as situações fiquem difíceis, mas a gente continua tentando. Então, se algo que eu desejo hoje para os meus alunos, o Nicolas não está aqui, mas, por exemplo, o Murilo, o Luan, que eles realmente tenham uma carreira, que eles possam ter o retorno que eles estão trabalhando em cima, que eles realmente consigam ter. Então, acho que o que eu gostaria mesmo para minha carreira, porque assim, quando eu quero que eles cresçam, eu cresço. E para eles crescerem, eu preciso crescer. Para mostrar para eles que vale a pena, eu preciso ser o exemplo deles. Eu dei aula na Unifacamp semana passada, eu acho, e um dos meus alunos que estavam presentes falou: nossa, Pro, eu não consigo fazer isso, porque muita gente falando, foi né? E aí eu falei, caramba, né? A gente, às vezes, uma coisa que não é... Já estou acostumada a fazer, participar de vários eventos. Não que não seja difícil, sempre é um desafio. Mas, muitas das vezes, ou sempre, você é espelho, né? As pessoas estão te olhando e a gente precisa mostrar essa força, ser força para as pessoas que estão do nosso lado. Então, se tem algo que eu desejo, realmente é que eles realmente possam desfrutar no futuro de tudo que eles tenham feito. Que o meu legado seja deixado para eles vencer, entendeu? Vencer e vencer. Que não seja menos que isso. Desculpa pela emoção, tá? Você tem algum ritual antes de uma apresentação ou de uma competição, você e seus alunos? Olha, por si só, o Muay Thai, cada modalidade de luta, de esporte de contato, tem algumas situações particulares, né? O Muay Thai, ele, em alguns momentos, a gente tem o Muay, o Phuang Malai, que são adereços, enfim, que a gente coloca, então a gente faz uma oração, esse Muay, esse Phuang Malai, a gente deixa em um local alto do Muay Thai, né? Falando do Muay Thai, que é o meu carro-chefe hoje. Então a gente deixa sempre em um local alto, faz orações, canaliza energias positivas para que quando a gente coloque, para ser dessa maneira, coloque no atleta, ele passe coisas boas, energias positivas, algo voltado para o nosso trabalho, né? Que para a nossa equipe, uma positividade, né? Uma motivação, né? Para vencer. E a gente faz uma oração, então eu abençoo, desejo, né? Como que eu quero, né? Que seja o melhor possível para eles. E tem o Haikru e o Hamuai dentro do Muay Thai, que o Haikru seria a selagem do ringue, né? Com a mão direita, eles colocam a música do Muay Thai, não sei se alguém já viu, se não viram, tiver a oportunidade de colocar na internet. Então, sela o ringue com a mão direita sem tirar do ringue, passa tudo, faz uma oração, para em cada corner, fala alguma coisa que está dentro do coração, passa e depois volta. Seria só o Haikru, algo mais simples. O Hamuai seria toda
uma dança, aí essa coisa de um ritual mesmo, entendeu? Você faz toda uma apresentação que aí, além de selar as cordas, né, como Haikru, você se apresenta fazendo toda uma movimentação numa dança, você imita guerreiros como se estivesse caçando, acertando o alvo com flecha, então tem tudo uma coisa bem bacana, um ritual bem legal por trás disso. Algumas outras modalidades, normalmente uma oração, algumas coisas desse tipo. Eu falei mais com Muay Thai, ênfase no Muay Thai, porque é algo que o meu trabalho é voltado para isso, mas eu coloco os meus alunos para lutar, não só isso, eu coloco para lutar, alguém me liga, fala, eu quero um atleta de MMA com tal idade e tal peso. Você quer lutar? Eu falo. Quer? Eu vou preparar você. Já lutaram boxe, MMA, kick light, kickbox, Muay Thai, algum outro que eu esqueci, K1. Então eu já treinei mais algum? Eu já treinei eles para lutar tudo, grappling, né? Já treinei. Então eu consigo treinar hoje pelo know-how, repertório que eu tenho. Eu também sou atleta, já lutei Muay Thai, já lutei Taekwondo, já lutei Jiu-Jitsu, tenho graduações, sou faixa preta de Muay Thai, de kickbox, faixa, acho que azul, alguma coisa de Taekwondo, faixa azul de Jiu-Jitsu, já era para estar mais, mas a gente termina parando, e já era para estar na preta, mas não dá tempo de chegar a fazer essas graduações. Mas a gente já sabe de um pouquinho de cada, e aí a gente vai treinando de acordo com o evento pede. Um evento pede determinada situação, eu tenho um atleta que se encaixa, eu falo, eu treino você. Então a gente vai lá e coloca, né? Eu não posso ser limitada, então eu não me limito, sabe, a uma coisa só. Não, você quer um desafio? Vamos nos desafiar e fazer acontecer. Você participou de mais de 50 eventos, incluindo eventos internacionais. Queria que você contasse um pouco da sua experiência com esses eventos. Esses 50 eventos foram só o ano passado. Então, assim, foram eventos muitos na luta, né? A gente foi para o Rio de Janeiro, o Luan lutou interestadual de boxe, né? Imagina chegar no Rio de Janeiro, só eu e o Luan e um monte de gente lá, a torcida contra, e só eu e o Luan lá chegando, mas trazemos a vitória, foi muito bom, né? Minas Gerais, a gente foi algumas vezes, Copa Extrema de Muay Thai, Arena Kids, Arena Fight, Monsenhor Paulo, tivemos recente de novo, o Luan ganhou cinturão na super luta, né, no Arena Kids, né? Foi a Arena Kids que você ganhou cinturão, não ganhou super luta. Sim. Isso. E o Murilo Socorro, que fez a estreia no semi-pro, também foi um nocaute assim de segundos, eu acho, né? Segundos, né? Chutou e nocauteou. Foi muito legal, porque cada um deles tem uma história, né, bem, bem legal. Tem o Nicolas, o pequenininho. É que falta alguns, vocês vão ver. Pequenininho, menino, né? Veio pequenininho mesmo e hoje tá todo trincado, né? Estamos preparando ele para o boxe agora, no dia 7 de julho. O Luan vai lutar dia 17 e 18 no Espírito Santo, depois dia 7 de junho numa cidade aqui perto de Sorocaba, lutar MMA. K1 agora 17 e 18 no Espírito Santo. O Murilo MMA no dia 7. No dia 15 vai lutar Muay Thai em Minas. Algumas vezes em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo algumas vezes também. Eu sou vice-presidente da Federação Paulista de Esporte de Contato, a FEPAL, faço parte da Confibec, que é a confederação, né, a confederação brasileira, né, de esporte de contato. Algumas cidades aqui da região, muitas delas, Campinas, São Paulo, Bom Jesus dos Perdões, é essa a palavra? Foi essa que a gente foi? São muitos lugares que eu não consigo lembrar assim, os nomes, né? Às vezes até estados. E a gente foi para a Argentina no final do ano passado. Eu levei alguns atletas. Foi uma aventura muito legal, assim. Estamos nos testando todos os dias. Em relação a esses 50 eventos,
A gente fez muito também prefeitura na escola, pessoal, prefeito, alguém... Você pode participar com a gente? A gente pegava a turminha, ia nos bairros, prefeitura nos bairros, prefeitura... Então a gente participou de tudo que vocês imaginaram. Vamos fazer Jockey Pô, mais ou menos assim. Professora, você pode vir com seus alunos? A gente tenta se reinventar todos os dias. Nunca dizer não, nunca colocar obstáculos. Se a gente tem a capacidade de fazer, pelo menos vamos tentar, né? A gente erra, a gente já perde quando a gente não tenta. A gente não perde quando a gente vai lá, se desafia e não deu certo. A gente erra, a gente perde quando a gente não tenta. Porque quando a gente tenta, a gente sempre está ganhando. A gente sempre ganha quando a gente tenta. Alguma coisa você vai trazer de aprendizado para a sua vida. Então, são vários eventos, faculdades mesmo, Anchieta, a Facamp, eu já fui algumas vezes. Eu teria que escrever assim, todos os nomes e todos os eventos para a gente lembrar no ginásio. Então, uma série de eventos. Na faculdade, eu lembro na Unifacamp também foi a quadra cheia da Unifacamp. A gente levou um monte de material. Aqui no Tiburcio, eu já vim 2 vezes da vivência aqui no Tiburcio. Acho que um Dia das Mães e outra situação que eu não me lembro. Acho que foi eletiva também. E foi muito legal. Dessa vez não sei se alguém aqui participou, mas eu tinha trazido trouxe um monte de material, aparadores, luva de foco, luvas. Foi bem legal. Hoje a vivência, né, talvez seja um pouco diferente, não trouxe tanto material, mas hoje várias escolas, várias faculdades, prefeitura nos bairros, lutas, um monte de lutas. Às vezes a gente... por mês, assim, já chegou no mesmo fim de semana, lutar hoje, lutar amanhã, já saiu, a gente já chegou de manhã, tá no evento, à noite, sair correndo dentro do trem, fazendo a mão deles, para ir para outro evento. Então, é muito legal e muitas das vezes a gente nem dorme direito. Bem cansativo, às vezes eles se machucam, sangue, muitas das vezes o Luan mesmo, falo do Luan, o Murilo sangrou esses dias no treino, mas o Luan mesmo virar para mim assim com o rosto cheio de ketchup, cheio de sangue assim, parecia que é água, aí ele vem, foi nada, vem aqui, limpa o rosto dele, tá acontecendo nada, sua o nariz aqui limpo, quer água? Tá, põe o bocal de volta, ele volta lá, daqui a pouco volta com a cara mais cheia de sangue e faz parte, né? Então eu tenho que ser o norte deles, eu tenho que ser a postura, eu tenho que estar fria e saber lidar, porque se eu não consigo lidar com eles, com o dia difícil, com um sangramento, com uma lesão, então quem vai saber lidar com eles? Então eu sempre estou preparada, quantas vezes, né? Sangue, então limpa, tá? Finge que nada aconteceu. Depois que às vezes eles vão ver o quanto de sangue nas filmagens, ou depois a gente, né? Já leva até toalhinha preta agora para não aparecer tanto, né? Mas é isso. Você me dá uma pergunta, Júlia? Não. Menino, só um minuto, Leide. A gente só vai parar o podcast porque eles também estão ansiosos pela segunda parte. Mas nós estamos, assim, extremamente felizes com a sua fala, com a sua presença. Foi muito emocionante assistir daqui também. A gente que é professor, né? A gente fica super tocado e mexido. A sua história é maravilhosa e se depois a gente tiver a oportunidade, nós vamos te chamar lá novamente. Mas é só por isso, porque o papo está ótimo. Os meninos vão fazer a finalização, vão pedir para você deixar uma mensagem. A galera tá toda lá na sala assistindo você também. Olha! Pela primeira vez a gente conseguiu fazer em tempo real lá para eles. E aí eles vão fazer a finalização, vão te falar de um mimo e aí a gente vai pra quadra porque eles estão super ansiosos por essa parte também, viu? Obrigado. Agora a gente quer saber, você gostaria de deixar alguma mensagem para os alunos do Tiburcio e para os seus próprios alunos mesmos e para alguém no geral? Eu estou emocionada com a fala da professora, inclusive, porque, assim, como eu falei de professores, eu já me emocionei muito, inclusive na faculdade, que eu já fiz dedicatória aos professores, porque se eu estou aqui, eu devo muito aos professores. Minha infância é difícil,
Às vezes eu não tinha dinheiro nem para comprar uma carteirinha e coordenadores, professores, diretores sempre me amparando de alguma maneira, porque eu sempre me esforcei, mesmo dentro do abandono, para estudar. E sempre um professor sempre pegava na minha mão, me socorria de alguma maneira. E eu sempre falo, se o Nestor está ouvindo, ele sabe o quanto que eu falo dos professores. E ele fala que chorar é algo que... Mas é porque realmente é uma emoção, é uma gratidão. Aos professores, assim, eu sempre deixo meu carinho, todo o meu amor, assim. Quando eu falo dos professores que se dedicaram a mim, eu falo de todos os professores hoje que nem sempre são reconhecidos ou nem sempre as pessoas conseguem expressar todo esse amor, esse carinho e o quanto que eles merecem e o quanto que eles transformam vidas. Isso eu tô aqui é porque algum ou todos os professores que passaram pela minha vida, inclusive eu encontro, abraço, beijo, porque realmente tanto que eu tô aqui sempre, o Nestor me chama, porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata mesmo ao Nestor, aos meus professores, desde a minha infância, que me ampararam. Eu quero deixar todo o meu carinho aos meus alunos, né, que falar deles, para mim, é sempre uma emoção, né? Meus alunos são fantásticos, sabe? Eles merecem o melhor. Todos aqueles que estiveram comigo. Nem sempre as pessoas vão ficar muito tempo nas nossas vidas, mas aquele momento que eles passam pela nossa vida, a gente tem que levar para sempre, que marcaram de alguma maneira, né? Aos alunos do Tiburcio, eu tenho que deixar meu agradecimento, meu carinho, porque sempre me recebem com muito amor, com muito respeito, sempre participam. Todas as vezes que eu vim, fui muito bem recebida pela direção, pelos professores. Então, eu quero deixar o meu carinho de verdade assim e sempre andar para frente. Sempre andar para frente. Eu sou uma lutadora, hoje eu sou professora, mas enquanto lutadora, eu sempre andei para frente no ringue, sempre andei para frente. Então, nunca baixar a cabeça. Aspas, não é que você tem que ser pessoa violenta. Quem luta não briga, pessoal. Não é isso. Quem luta não briga. É andar para frente, é você ter postura, é você saber o que você está falando. Não pode simplesmente jogar, querer discutir, querer fazer coisas aleatórias, coisas sem fundamento, sem nexo. Andar para frente é ser inteligente, é crescer, é fazer as coisas da maneira correta. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. E, professora, fiquei muito emocionada com o carinho que você estendeu a mim com a sua fala. Tá? Sua fala ensinou muito hoje. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Gostaria que quem está aqui na sala, por favor, uma salva de palmas. Foi um prazer te receber aqui. Todos nós agradecemos sua presença. E, para guardar de recordação, essa caneca vai ser sua. Já vou tomar essa água antes que eu derrube. Olha que legal. Você escutou, mas a turma todinha aqui também bateu palma. Muito obrigada a todos vocês, né, que estão na sala. Eu falei realmente de coração, porque eu fico emocionada e eu gostaria que a minha fala pudesse entrar realmente em cada coração e transformar a vida de cada um de vocês que estão me escutando. Eu não vim aqui por acaso, eu não vim à toa e não existe acaso no mundo de Deus. As coisas são feitas de alguma maneira e todas as falas aqui hoje, a minha vivência, eu gostaria que servisse de aprendizado e alcançasse alguém ou todos que está nos assistindo. Obrigado pela sua presença. Obrigada.